Fala pessoal, tudo bem? Tudo certo? Como é que vocês estão? Eu sou o Ariel Miranda e hoje nós vamos conversar aqui com uma pessoa muito especial, enfim, foi meu aluno na faculdade e nós estávamos conversando justamente sobre um tema muito novo, que é um tema que envolve o mercado financeiro. Dentro do mercado financeiro, nós temos justamente a questão envolvendo o ISD. ISD. Mas para falar de ISD, vamos ver aqui se o colega entra. Vamos esperar aqui. Cadê o Kevin? Kevin, você que fez a pergunta. Cadê o Kevin? Kevin. Vamos ver aqui, ele deve estar conectando, já está entrando. Enfim. Então hoje a gente vai falar sobre ISD. ISD. Você que é da área do direito e pensa em avançar numa área nova, quer atuar em algo promissor para o futuro, ISD. O que é, como atuar, o que fazer? Espera aí que a gente já comenta com vocês. Deixa eu só ver se o Kevin, que provocou o assunto, entra aqui para a gente fazer um bate-papo bem bacana sobre esse tema. Cadê o Kevin? Kevin, cadê você? Vamos lá, cadê o Kevin? Kevin, vamos ver se ele entra aqui. Será que ele está por aí? Kevin? Vamos ver, cadê o Kevin? E tá tentando entrar. Vamos ver, só mais um momento. Tema novo, hein, gente? Bombando aí, que tem de mais atual na área do direito. Olha o Kevin aí. Fala, Kevin, tudo bom? Como é que você tá? Olá, professor, tudo bem? Boa tarde a Tudo todos. certo? Como tá por aí? Tudo Tudo, certo? tudo bem também, Kevin, tudo certo. Kevin, antes de você entrar e a gente conseguir a conexão, estava falando com os colegas, a gente vai justamente falar desse tema novo, né? Que é um tema que vai bombar, digamos assim, nos próximos anos. É um tema que, para o mercado econômico financeiro, é muito importante, para a área jurídica, então, é um caminho que está se abrindo, é um nicho de mercado que vai se abrir aí para os colegas, né, Kevin? E eu Sim. agradeço, primeiramente, você que me provocou sobre o assunto, você que veio buscar informação, dentro do possível aí esgotou o que eu sabia e a gente partiu então para novas pesquisas. Muito obrigado, viu, Kevin? Muito obrigado mesmo. É uma satisfação encontrá-la aqui novamente. Professor, eu que agradeço aí por ter me ajudado, né? Então, como já havíamos conversado, estou aí iniciando nesse mercado e acho que é um assunto muito interessante para quem também tem um interesse no mercado financeiro ou até mesmo para os seus colegas, né? Que têm interesse em atuar aí nessa área de economia, finanças. Então, eu acho que eu vou te provocar um pouquinho mais, fazendo algumas perguntas. E aí, assim, já para iniciar, eu queria saber a quem, o que é de fato a ESG ou ESG. Então, Kevin, ESG, a pronúncia é em inglês, mas em português a gente fala ASG, eu já explico o que é já. Em inglês, a sigla significa Environment Social Governance. Em português quer dizer meio ambiente, social ou sociabilidade e é, governança. Governança. E o que isso significa? Isso aí é o seguinte: os grandes fundos internacionais, fundos de investimento, que têm em torno de 30 trilhões de dólares no poder deles, hoje em dia eles não estão apenas investindo onde há um retorno financeiro, eles querem fazer investimentos financeiros onde há uma repercussão social, como a gente vai ver daqui a pouquinho os pontos do Pacto Global para os investimentos. Então eles querem fazer investimentos em empresas, em setores que permitam um retorno não só financeiro, mas um retorno social, que tenha práticas de governança corporativa para evitar questões de corrupção, então problemas envolvendo corrupção, e ainda o objetivo é justamente ter um padrão mínimo para que a empresa se identifique globalmente como uma empresa responsável, uma empresa que tenha, como a gente costuma dizer, uma métrica, né, um padrão mínimo para o investidor. Então, assim, é algo muito novo mesmo, e que vai demandar
muito estudo e vai revolucionar o mercado financeiro. Por isso que eu venho falando para todo mundo. Se você está se formando agora, eventualmente faculdade de Direito, Economia, Contábeis, Administração, atenção a esse nicho de mercado. Tá? É um nicho bem específico e que vai demandar conhecimento, digamos assim, profundo do operador que vai trabalhar com isso. É um termo que nasceu de uns tempos para cá no mercado financeiro e ganhou força. Em 2019 era um termo embrionário, mas que 2020, com a pandemia, ganhou proporções muito grandes. E aqui no Brasil a gente tem algumas preocupações específicas, como até daqui a pouquinho aí, se der, eu comento contigo. Mas em suma é isso, Kevin. São os grandes fundos internacionais filtrando onde eles vão colocar o dinheiro e onde eles vão aplicar os valores para ganhar mais dinheiro. O que mostra aí uma mudança significativa no mercado financeiro e no mercado econômico. Tá? Basicamente é isso, Kevin. Professor, em linhas gerais, né? E assim, a quem se aplica, né? Porque a gente vê que é um assunto que tem sido muito falado, mas assim, de fato, para quem que é direcionado esse ESG? Tá, então, ele é direcionado no primeiro momento para orientar onde os grandes recursos serão aplicados. Então, quando eu falo os grandes recursos, são recursos envolvendo os grandes fundos de investimento internacional. Alguma coisa próximo, talvez, de uns 15 trilhões na Europa, mais uns 10, 12 trilhões nos Estados Unidos, que são direcionados justamente para as empresas, no primeiro momento de mercado aberto, que fazem justamente governança corporativa e que tem atividades de compliance efetiva para mostrar aos seus investidores, através dos números, a mostrar através dos relatórios, que tem uma preocupação social, ambiental e anticorrupção. Ou seja, aparentemente, para termos novos investimentos, ou até para termos ou estatais, por exemplo, ou até países buscando acesso a esses fundos, essas quantias, os países, ou mesmo as empresas, as estatais, precisarão demonstrar essa prática. E assim, Kevin, porque o que eu venho suspeitando, é uma suspeita futura, tá? Eu suspeito que isso seja um novo nicho de mercado. Por quê? A partir do momento que você começa a ter o mercado econômico, financeiro, dizendo eu só empresto dinheiro se você me provar essas práticas, isso vai se proliferar, e a palavra é essa, proliferação, como um todo para toda a sociedade. E aí no Brasil a gente tem um efeito muito danoso, que são justamente as empresas ou as companhias que eram permeadas por uma corrupção. Tanto é que teve a Operação Lava Jato, Mensalão e assim por diante. Então, as empresas precisam pensar para o futuro como que elas vão alcançar o resultado financeiro de investimentos ou para se manter, se você não tem políticas, talvez globais. Uma empresa de investimentos aqui no Brasil, eu não vou dar o nome para não comprometer aí, mas enfim, é positivo que eu vou falar. Essa empresa de investimento acabou de fazer uma campanha semanal sobre ESG, ou seja, sobre essas questões, como elas vão influenciar o mercado agora. E eu digo, elas influenciarão o mercado neste momento para os grandes fundos, para você obter um retorno financeiro, onde você aplica seu dinheiro. Mas isso volta para a forma varejo, a forma difusa. Então, daqui a pouco, os grandes bancos estarão emprestando dinheiro desde que você consiga provar que, eventualmente, você tenha governança corporativa, social e ambiental. Caso contrário, existe o risco realmente de os grandes bancos, enfim, não liberarem empréstimos ou valores para obras, para outras aplicações, quando não existir. E aí, eu sei que eu falo demais, Kevin, você deve estar cheio de questões aí, mas, enfim, é importante a gente falar sempre na questão do Pacto Global, né? Porque quando a gente fala no Pacto Global, eu até separei aqui, que eu estava pesquisando esses dias, os 10 princípios do Pacto Global, que envolve a questão econômica e financeira. Então, nós temos lá, por exemplo, proteção aos direitos humanos, garantia de que a empresa não viola esses direitos humanos e que respeita liberdade de associação e negociação coletiva, eliminação do trabalho forçado, abolição do trabalho infantil, eliminação de discriminação no ambiente de trabalho, apoio às questões ambientais, aí passa justamente tanto no preventivo quanto no pós,
iniciativas para ter uma maior responsabilidade social, incentiva tecnologias, combate à corrupção. Então, perceba, todos os temas sensíveis que a sociedade brasileira trata hoje são temas do Pacto Global e que as empresas que estão buscando certificações de ESG buscam dentro daqueles que vão investir. Por isso que eu falei, é um tema muito importante para nós, é algo que começa a ganhar força e ao longo de 2021 vai ganhar mais repercussão ainda, Kevin. Mais repercussão ainda. Quero que a gente vinha conversando aí no particular, que você me questionou, você falou, puxa, vamos falar disso de forma global aí, professor, para todo mundo e tal. Então é isso aí, Kevin. Esse ano vai ter essa expansão mesmo. E o senhor já comentou sobre o mercado contábil, quem aí trabalha com economia, mas eu tenho uma pergunta voltada aí para a sua área, né? Quais são as repercussões no mundo do direito, né? Então, o que repercute? Puxa, Kevin, legal. Então, assim, você pode ver o seguinte, esses eixos do Pacto Global, todos têm repercussão jurídica. Você não tem nenhum eixo do Pacto Global sem repercussão jurídica. Sim. O que mostra que essas áreas que serão objetos de atividade e trabalho no Pacto Global serão áreas promissoras na área do direito. Ou seja, aqueles colegas que querem se especializar em algum tema, ou que estão na faculdade ainda, ou fazendo curso de pós-graduação, recém-formado, eu sugeriria a eles que fossem para essas linhas do Pacto Global, ou mesmo para se especializarem nessas questões empresariais, corporativas e voltadas ao mercado financeiro. Ora, não adianta sermos mais realistas que o rei. Ou você é funcionário público no Brasil, ou você caminha para onde está o dinheiro. E onde está o dinheiro? O dinheiro está nas grandes corporações. Voltado a essa lógica, as grandes corporações precisarão de profissionais habilitados para lidar justamente com captações de recursos. Me parece, então, que você ter um profissional com múltiplas habilidades que permita com que ele trabalhe em fundos de investimento, atenção que eu estou falando, para você trabalhar em fundos de investimento, captar recursos, preparar a empresa para essa nova realidade, você, profissional do direito ou de outra área, precisa justamente estar atento a esses detalhes. E aí envolve justamente questões, como eu falei, de prática diária, até alguma coisa que a gente tem dentro do compliance também, Kevin. Então, é uma das perguntas que eu separei aqui. Eu percebi que esse assunto é muito, muito parecido com outro assunto que a gente já tinha conversado, que é em relação ao compliance. Eu queria que você explicasse um pouquinho qual que é a diferença entre eles. E se existe mesmo, de fato, essa semelhança. Existe a semelhança. A semelhança é justamente que o compliance, ele é o departamento da empresa que busca estar em conformidade com as regras éticas, com as regras jurídicas e assim por diante. E Sim. parte dessa preocupação de ESG passa justamente em nós termos um compliance ativo. Então, assim, o compliance ganha mais relevância, o departamento de compliance e as práticas de compliance na empresa, a partir do momento que a empresa tenta buscar recursos ou tenta se enquadrar dentro dessa política, ESG ou ESG. Então, o departamento de compliance, que eu já venho há tempos mencionando, venho falando em sala de aula, venho falando com os colegas, até recentemente teve uma live sobre compliance trabalhista, o departamento de compliance ele vira quase o epicentro para que as políticas possam ser implementadas e que a empresa consiga até amanhã ou depois uma certificação para provar para o mercado que ela tem essas boas práticas de governança corporativa, práticas socioambientais, que permitam justamente ela alcançar esses fundos de investimentos. E aí lembrando o seguinte, não basta apenas ter o compliance, precisa ter o compliance e praticar o compliance, que é uma outra situação. Ter um compliance onde você tem a certificação de que a empresa possui o departamento, mas a empresa não seguir as regras de compliance, isso gera um delay, digamos assim. E esse delay, ou seja, esse atraso entre a aplicabilidade de regras de compliance e a atividade prática realmente do compliance, isso não permite com que a empresa alcance eventualmente esses investimentos. E como eu falei para você, hoje somente os grandes fundos estão trabalhando com essa lógica. Então, assim, exemplos, o Brasil hoje
não se enquadraria em prática, o Brasil como um país, né, não se enquadraria em práticas de ESG por conta das questões ambientais, violações de direitos humanos, que tem várias denúncias e assim por diante. Então, essa prática econômica vai pautar também a agenda política. Então, me parece que, pela velocidade que as coisas estão acontecendo, em 2022, a eleição para presidente vai levar em conta justamente isso. Eventualmente, o Brasil, que não teve acesso a um fundo de investimento XYZ, por conta de uma prática corporativa ou de uma prática política ambiental que o Brasil não conseguiu. Tudo isso, Kevin, até que a gente estava conversando, é derivado, por exemplo, do que vem acontecendo agora na questão ambiental brasileira. A política ambiental brasileira é uma das, nesse momento histórico que a gente vive, é uma das piores que a gente tem. Por conta desse problema ambiental, o Brasil já está sendo questionado internacionalmente e alguns fundos ou tratados já começam a criar problemas para que o Brasil participe desses tratados e desses fundos. Então, não é salutar para o Brasil, nesse momento, não ter uma política ambiental forte, porque essa é a tendência global. Tá? Então, a questão econômica realmente começa a aparecer de forma muito incisiva e ter o compliance que analise do início ao fim, praticar o compliance vai ser justamente um dos caminhos que as empresas terão. Então, por isso, Kevin, que o departamento de compliance é de extrema importância para essa prática ESG. A gente estava até conversando. Puxa, eu acho que o Kevin está com problema de conexão aí. Enfim, não sei se é o Kevin, se sou eu, mas a gente falava justamente dessa prática nova, ESG e compliance. Kevin, você está por aí? Kevin? Puxa, acho que o Kevin caiu, mas vamos lá, vamos continuar, vamos parar não. Ora, nesse sentido, gente, vale a pena até a gente se preocupar com a questão ESG, por quê? Como eu estava falando para vocês, nós vamos ter uma política dos investidores preocupados com essa prática, e além dos investidores, o comportamento e a prática dos consumidores. Tá? Então, algumas empresas já começam a perceber que o consumidor se preocupa com a questão ambiental. E aí eu não vou citar exemplos de empresas, que são inúmeras, mas as empresas já começam a adotar em suas políticas de venda, suas políticas comerciais, a questão, por exemplo, de diversidade, a questão de proteção dos direitos humanos, questão envolvendo meio ambiente. E aí, para citar um exemplo famoso, o caso da Natura, por exemplo, que a gente teve recentemente um trabalho de marketing muito forte envolvendo diversidade. Ora, isso faz parte justamente de uma identidade da empresa com uma política de ESG. Tá? Então, a gente tem que se preocupar, sim, com essa lógica, porque isso vai pautar o mercado daqui para frente. Além disso, se eu estou falando que vai pautar o mercado, significa, então, que a gente vai ter uma, como a gente costuma dizer, uma regulamentação forçada. Por quê? É a ideia do darwinismo. Só sobreviverão aqueles que possuírem uma atividade empresarial voltada a essa prática. Tá? Então, isso também é bem interessante. E um outro tema, Kevin, é justamente que mostra que empresas que têm esse potencial para se adequarem conseguirão captar recursos, tá? Conseguirão, então, captar recursos financeiros significativos e ainda terão um retorno financeiro quase certo. Né? Ou seja, quando a gente fala em um retorno financeiro quase certo, significa que, por elas terem um investimento de fundos internacionais, isso permite justamente com que essas empresas tenham uma maior projeção e um retorno, então, para os seus investimentos. Eu acho que o Kevin caiu, mas tudo bem, vamos prosseguir aqui. Então, gente, ESG é o tema da moda, é o que temos aí de atual. O Kevin tentando voltar, só um momento, peraí. Aqui. Se ele entra. Vamos ver. Vamos ver se ele consegue a conexão. Ô, Kevin, voltou, né? Voltei, professor, desculpa. Não, tranquilo, Kevin. Eu estava falando justamente o porquê que a gente deve se preocupar com ESG, que além de ser um tema novo,
é um tema que vai pautar a captação de recursos e a devolução desses recursos para a sociedade, quer como investimento, quer como dividendos e assim por diante. Então, as grandes empresas estão preocupadas porque se o recurso financeiro está pautado justamente nessa questão social, ambiental e de governança corporativa anticorrupção, você não tem como ter uma empresa que vai captar recursos se você não tem esse compromisso. Isso vale tanto para as grandes empresas, Kevin, como a gente conversava para as startups. Então, as startups vão captar recursos, mas elas precisarão ter a garantia de que elas terão, então, esse retorno e esse compromisso com a questão social, ambiental e de governança corporativa. Bom, essa era uma das perguntas, né, que eu ia fazer referente por que nós devemos nos preocupar, mas eu também tenho uma outra pergunta que ela parte basicamente do mesmo princípio, que inclusive o senhor já mencionou alguma delas, mas eu quero saber quais as perspectivas para o futuro envolvendo ESG. Puxa, Kevin, ótima colocação. A perspectiva, enfim, assim, é que o fato do dinheiro estar sendo balizado por essas políticas, isso mostra uma mudança significativa de rumo e de perspectiva, no sentido de que vamos ter alguém fiscalizando o dinheiro que está sendo aplicado eventualmente numa companhia. Tá? Então, é um fundo internacional preocupado com isso. Isso, como eu falei, é derivado justamente de práticas de compliance, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, uma vez que a punição lá é significativa. Então, alinhado a esses temas, nós temos justamente uma questão importante que é, para o futuro, boa parte dos recursos que teremos disponíveis passarão por políticas específicas de ESG. E aí, qualquer valor, talvez, exemplo, né, estou aqui fazendo uma ilação, qualquer valor que você vá pedir no banco, de empréstimo, por exemplo, você vai ter que comprovar que a sua empresa possui esse lastro social, ambiental e de governança corporativa, firmar documentos e assim por diante. Então, me parece que a prática anticorrupção, no primeiro momento, ela vem justamente pelo mundo corporativo, o que é algo muito salutar, sobretudo aqui na nossa sociedade, que a gente tem um problema significativo e crônico envolvendo corrupção, como mostrou o Mensalão, mostrou aí a Lava Jato e assim por diante. E, além disso, a preocupação com a questão ambiental e social. Enfim, eu acho que cada vez mais o mundo começa a se preocupar com isso. Então, para o futuro, a perspectiva é que as sociedades realmente estejam muito preocupadas com essa questão, uma vez que o dinheiro só circulará de forma lícita se houver, então, esse envolvimento de... Né? Ou seja, quando a gente fala em um retorno financeiro quase certo, significa que, por elas terem um investimento de fundos internacionais, isso permite justamente com que essas empresas tenham uma maior projeção e um retorno, então, para os seus investimentos. Eu acho que o Kevin caiu, mas tudo bem, vamos prosseguir aqui. Então, gente, ESG é o tema da moda, é o que temos aí de atual. O Kevin tentando voltar, só um momento, peraí. Vê aqui. Se ele entra. Vamos ver. Vamos ver se ele consegue a conexão. Vê, tá entrando aí. Ô, Kevin, caiu de novo, mas vamos lá. Estava justamente o Kevin comentando que vai ser... Fica tranquilo aí, Kevin. Eu estava comentando com os colegas aí que estão acompanhando a nossa live que vai ser justamente a tendência do futuro para todas as áreas que precisam captar recursos e que precisam de dinheiro. Então, é importante que o profissional esteja atento a essa nomenclatura, como lá atrás eu falei para as pessoas, olha, atenção ao compliance, tá? Compliance começa a ganhar força. E hoje o mundo é o mundo do compliance, como costumo dizer. E aí ele ganhou tanta força que é a evolução do compliance. Nós estamos caminhando, então, passo a passo para vermos, então, essas práticas de governança corporativa, de estar em conformidade, de seguir padrões éticos corretos, ganhando força no mundo corporativo. Então, acho que para o futuro as perspectivas são boas e para o mercado também, mercado de trabalho, as perspectivas são bacanas, o Kevin. Kevin. Puxa, acho que ele caiu de novo. Mas tudo bem. Enfim. Eu queria... Oi, Kevin.
Tá aí, Kevin, tá caindo, tá com problema de transmissão. Peraí. Professor, você me ouve? Aí. Ouço, opa, como não, Kevin? Você, Professor, você é o cara. Eu queria então chegar ao final, né? E eu queria que o senhor encerrasse, fazendo aí uma conclusão do assunto. Beleza. A orientação que eu dou para vocês no final é justamente essa. Atenção a esse tema, é um tema novo, busque informações, o mercado está cheio de ideias envolvendo ISD. O mercado brasileiro começa a se preocupar e aí está um nicho para você, profissional, recém-formado, ou profissional que quer engajar na área, explorar. Então, busque informação e o mercado está de portas abertas para você, tá bom? Vale a pena investir, vale a pena pesquisar, é algo muito interessante e, além disso, tem um comprometimento ético, né, que acho que é um padrão que todos nós buscamos. Mas é isso aí, Kevin. Muito obrigado, estou à sua disposição. Conte comigo sempre. Professor, muito obrigado. Eu Obrigado, Kevin. agradeço aí pela atenção. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.